A reforma tributária já está em fase de implantação e trouxe mudanças bem significativas no nosso sistema tributário. Eu sou o Aloísio e vou te explicar tudo sobre essas mudanças de forma clara e direta. Então, já deixa teu like, se inscreva no canal e vem comigo, porque o papo hoje é o impacto da reforma sobre os tributos incidentes nas operações de consumo. Bom, para que possamos entender o que vai mudar com a reforma tributária, precisamos primeiramente entender como é a nossa tributação atualmente. Hoje, nas nossas operações sobre bens, consumos e prestação de serviços, nós possuímos a incidência de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. O ICMS é de competência dos estados e o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias e a prestação de alguns serviços, como transporte intermunicipal e interestadual, energia elétrica e a prestação de serviços de telecomunicações. Já as contribuições de PIS e COFINS são de competência da União e o fato gerador é a receita ou faturamento. Ainda de competência da União, nós temos o IPI, que incide sobre a industrialização de produtos. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Incide também sobre a mercadoria importada por ser equiparada à industrialização e outras operações que também são equiparadas à industrialização. De competência dos municípios, existe o Imposto sobre Serviços. Como o nome já sugere, o fato gerador deste imposto é a prestação de serviços. Serviços esses listados lá na Lei Complementar 116. Com a reforma tributária, todos esses tributos serão substituídos pelo IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Esse Imposto sobre o Valor Agregado, chamado IVA dual, recebeu esse nome porque ele será composto por dois tributos, sendo a CBS, que será a contribuição sobre bens e serviços, que irá substituir o PIS e a COFINS. E essa contribuição será responsabilidade da União. Juntamente com a CBS, será criado o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto ele também terá uma dualidade, mas não na abertura de novos impostos, e sim na competência deste imposto. Por que isso? Porque ele irá substituir o ICMS, que é de competência dos estados, e irá substituir o ISS, que é de competência dos municípios. Para resolver esse conflito de competência, digamos assim, foi criado o IBS Estado e o IBS Município, onde o Estado poderá definir a sua alíquota de IBS e o município poderá definir a sua alíquota de IBS. E a soma dos dois será o Imposto sobre Bens e Serviços. Já o Imposto sobre Valor Agregado será a soma da CBS mais o IBS. Além disso, a reforma tributária criou o Imposto Seletivo, que será aplicado para produtos não essenciais. Mas esse é um assunto para um novo vídeo, porque é necessário um aprofundamento um pouco melhor sobre ele. Esse imposto seletivo ele não vai necessariamente substituir o IPI. O que vai acontecer é, entra o imposto seletivo e zera-se a alíquota do IPI de todos os produtos, exceto aqueles que possuírem algum benefício fiscal lá na Zona Franca de Manaus. E quando começa a valer essa nova tributação? Bom, a fase de implantação da reforma tributária, ou a transição, melhor dizendo, começa em 2026, onde nós teremos o início da transição com a aplicação do IVA de 1%, sendo 0,01% de IBS e 0,09% de CBS. Esse valor ele não vai ser acrescentado à atual carga tributária das empresas. A Lei Complementar 214 de 2025
menciona que, se as empresas atenderem a algumas obrigações, não será necessário o pagamento, mas se for efetuado o pagamento, ele poderá ser compensado com os débitos de PIS e COFINS. Já em 2027, aí sim a reforma é valendo mesmo, porque nós teremos em 2027 o zeramento da alíquota do IPI, a instituição do imposto seletivo, a extinção do PIS e da COFINS. Isso mesmo, em 2027 não teremos mais PIS e COFINS, e no seu lugar terá a instituição da CBS, aí já com alíquota normal definida pela União. Em 2029 começa a fase de transição gradual do IBS, que irá substituir o ICMS e o ISS. Gradual porque 2029 será 10% de IBS e o restante ICMS. Em 2030 será 20% de IBS e 80% de ICMS ou ISS. Em 2031, 30% de IBS e 70% de ICMS ou ISS, dependendo da operação. Em 2032, o último ano da fase de transição, teremos 40% de IBS e o restante de ICMS ou ISS. Já em 2033, teremos um novo sistema tributário em pleno funcionamento, deixando de existir os atuais tributos ICMS, PIS, COFINS e ISS. O IPI é um caso à parte porque a reforma tributária não extinguiu o IPI, assim como fez com o ICMS, PIS, COFINS e ISS. Apenas zerou a alíquota, deixando ele lá como uma carta na manga, digamos assim. Mas isso, como eu já mencionei anteriormente, é assunto para um outro vídeo que necessita de uma análise mais detalhada. Por enquanto é isso, eu espero ter ajudado e se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.